Exame médico, sexo, saúde e prazer. A informação com responsabilidade e profissionalismo. Apresentação, Paulo Araújo. Participação, Sérgio Jankowski. Bom dia para os que estão ligando os 640 da Bandeirantes. A partir desse horário, como fazemos todos os sábados, o programa Sexo, Saúde e Prazer com o Dr. Sérgio e o Dr. Augusto. Vamos ao nosso intervalo e já voltaremos. Deixe sua receita com quem entende. Na Vita Fórmula você encontra farmacêuticos prontos a orientá-los em todas as suas dúvidas e otimizarem o tratamento recebido de seu médico. Desde 1988, são mais de 17 anos de qualidade e rapidez na manipulação de medicamentos. Venha conhecer nossa nova loja ou entre em nosso site www.vitaformula.com.br. Vita Fórmula, atendendo você no mesmo endereço, Rua 24 de Outubro, 1600, Loja 108, telefone 3022-6622. Dificuldade de ereção moderadas ou eventuais são tratadas hoje em dia com relativa facilidade graças aos avanços médicos. 16% dos casos de impotência sexual têm como única e ótima solução a colocação por cirurgia ambulatorial de implantes penianos. A Magnum Import está trazendo ao Brasil os implantes da Coloplast americana, inclusive o implante inflável que empresta ao pênis uma ereção facilitada e natural com as mesmas sensações da ereção normal. Informe-se, telefone 3470-3353. Estamos retornando para a Vita Fórmula. Seu médico confia na qualidade de medicamentos de quem há mais de 30 anos atua no ramo da manipulação. Vita Fórmula, ali na 24 de outubro, 1600, na galeria próxima à igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Doutor Sérgio, bom dia. Bom dia, Paulo. Doutor Augusto, bom dia. Bom dia. Muito bem. Paulo, vamos fazer um apanhado hoje. É uma coisa que tenha aparecido com frequência nas perguntas que se recebe através do nosso site. Vamos lá. Site www.impotenciatemcura.com.br. Esse site terá novidades em breve. Teremos um chat de conversas ao vivo. Opa. Nós poderemos conversar com pessoas que tenham dúvidas para esclarecer essas dúvidas ao vivo. Depois acessem o site que em poucos dias teremos algumas mudanças nesse site. Vamos repetir então? www.impotenciatemcura.com.br. Mas uma das coisas bastante frequentes é a curiosidade sobre o tratamento. Como é que se trata as disfunções sexuais? Muitas dessas pessoas, Paulo, calculam que esse tratamento deve ser caríssimo. Isso. Bom. Então, vamos fazer um pequeno apanhado sobre tratamento. Quais são os tratamentos disponíveis hoje para as dificuldades sexuais masculinas? Então, primeiro, os tratamentos vão sempre estar em dependência da causa do problema do indivíduo. Então, perfeito. O primeiro tratamento que se costuma prescrever é exatamente buscando tratar a causa do problema do indivíduo. Essa causa pode ser vascular, hormonal, neurológica, e os tratamentos começam por medicamentos que esse paciente vai comprar em farmácias, né? Então, uma receita que se dá, e uma receita hoje em dia, os medicamentos não são muito baratos, mas também não são caros. Por volta de 150, 200, 250 reais, né? São os medicamentos que esse paciente em geral vai buscar em uma farmácia. Então, a primeira forma de tratar é medicamentos que vão buscar tratar a causa do problema do indivíduo. Se o tratamento for da ejaculação precoce, eu tenho casos, nós temos falado aqui a respeito, como uma piada de que existe um medicamento que custa R$10, né? Então, outra vez e que já mudou completamente a vida de várias pessoas porque corrige o problema da ejaculação precoce. Então, estamos tentando passar a ideia para o nosso paciente que o tratamento não é tão dispendioso. A reposição hormonal, o doutor Tadeu agora há pouco estava falando sobre reposição hormonal, testosterona. A reposição hormonal pode ser feita hoje de diversas formas, por creme aplicado na pele, por injeções mensais, injeções trimestrais,
por um produto novo que é colocado na axila, quase que como um desodorante. Opa. Então, existem diversas formas, né? E o custo varia de essas injeções mensais custando em torno de R$20 as injeções, 25, e as injeções mais caras na faixa de 300 e poucos reais. Então, também não é um tratamento tão dispendioso. E é um tratamento, a reposição hormonal muda a vida do indivíduo. É um investimento. É um investimento. Muda, dá mais ânimo, dá mais... até em todos os aspectos da vida, sim. te melhora. O próximo tipo de tratamento são os chamados implantes penianos. Nós estamos publicando no site agora um trabalho que foi feito, um levantamento com pacientes que já fizeram implante e aos quais foram aplicados um questionário, perguntando se gostaram, se não gostaram, melhorou a vida sexual, não melhorou, e com um índice de 98% de satisfação, tanto do homem que colocou o implante quanto de sua parceira. E como que se fez 98% 98%. Que fantástico. Então, voltamos a um pequeno resumo. Então, tratamento com medicamentos voltados para tratar a causa do problema, com reposição hormonal feita através de injeções ou cremes, implantes penianos, medicamentos orais para a ereção, Paulo, se usa em alguns casos, né? Casos em que... O grande problema desses medicamentos orais é que eles não são curativos, né? Eles te ajudam na hora em que tu usa e depois passou o efeito, mas são medicamentos que ainda são utilizados como arma para recuperar a potência do indivíduo. E por último, as injeções intracavernosas. Essas nós abandonamos. Abandonamos porque assim, a quantidade de complicações que as injeções feitas no pênis produzem, priapismo, fibrose de corpo cavernoso, desconforto. Nos anos 90, nós usávamos esse tipo de injeção. Mas as queixas dos pacientes, o abandono do tratamento era em alto grau, porque as pessoas extremamente desconfortáveis, tu antes de uma relação tem que fazer uma injeção no teu pênis, aquilo doía, e os problemas bastante frequentes, como eu digo, é priapismo, que é aquela ereção prolongada, o indivíduo fica 4, 5, 6 horas em ereção, né? E aí o sangue fica parado dentro do pênis, ele corre o risco de fazer uma trombose. Então, depois que surgiram os medicamentos orais, nós abandonamos o uso desse tipo de injeção como tratamento a domicílio, e tratamento pelo que o senhor está casa. dizendo, são muito mais eficientes esses novos tratamentos e menos desconfortáveis, menos selvagens, porque ficar te espetando uma injeção no pênis é uma coisa extremamente grosseira, né? Então, isso nós não usamos mais. Então, nós trabalhamos mais com esse tipo ou medicamentos voltados para tratamento da causa, ou medicamentos orais que potencializam a ereção, né? Ou reposição hormonal, ou a utilização do implante peniano. E nesses quatro níveis de tratamento, né, se consegue 87% de resolução dos problemas sexuais masculinos. Muito bem. Doutor Augusto, por favor. Complementando a explanação do Sérgio, vou chamar a atenção para essa última questão que ele falou sobre os medicamentos injetáveis intracavernosos. Certo. Isso é uma terapia ultrapassada. Isso é uma coisa que teve a sua época, porque não existia outra alternativa. Hoje em dia não tem por que se usar isso. E se sabe que, além de todas essas questões que o Sérgio comentou, o desconforto da aplicação, a pessoa tem que usar, tem que aplicar sozinha, etc. Tal. Além disso tudo, ainda existe a questão que é o traumatismo contínuo nos corpos cavernosos, leva a uma fibrose que agrava a situação. Ou seja, a pessoa vai ter durante 1 ano, às vezes 2 anos no máximo, depende da pessoa, às vezes até menos, resposta razoável com a aplicação e depois vai acabar totalmente, não vai ter resposta nenhuma, e pior, dificultando um tratamento que depois a gente vai pegar um indivíduo que usou esse medicamento durante algum tempo, chegar lá no consultório, isso é muito comum atualmente, até porque a coisa está meio disseminada na mídia, aí, propagandas, etc. e tal.
que acabam não dificultando o tratamento. Tem muita dificuldade que as pessoas, às vezes, por curiosidade, começam a se auto-aplicar. Um amigo disse para ela que ele está usando, e isso aí realmente acaba dando uma série de complicações. E até um implante se torna mais difícil, porque o corpo cavernoso fica todo fibrosado, a cirurgia se torna mais complicada. Então, assim, as pessoas, às vezes, tu fala em implante, muitas pessoas ficam com medo ou com uma rejeição ao implante, mas fala em injeção intracavernosa, ele acha que é legal. E é exatamente o contrário. E o importante de tudo, acho que a primeira coisa é a gente identificar a causa do problema para que se possa tratar adequadamente. Porque em medicina, o principal, vamos dizer assim, o que qualifica um tratamento é a indicação. Doutor, eu só quero lembrar que o 32 17 49 70 está à disposição. 32 17 49 70. Então a indicação é tudo. O que significa indicação? Escolher o melhor método para aquela pessoa, para aquele momento. É individualizar. O mesmo tratamento não serve para todo mundo. Se até uma simples gripe, né, a gente recomenda que procure o médico para identificar. Existem vários tipos de tratamento diferentes. Uma questão mais complexa como é a disfunção erétil, não existe um medicamento que vai resolver todos os problemas. Existem causas hormonais, existem causas circulatórias, existem causas neurológicas, existem causas emocionais e, muitas vezes, a maior parte até, eu diria, um pouco de cada. Então, o que a gente precisa? Precisa saber qual é a melhor indicação para aquela pessoa. É individualizado, não existe um tratamento geral para todo mundo. Melhor tratamento é aquele que é indicado para essa pessoa. E o pior é aquele que não é indicado. Eu sempre dou o exemplo que serve para a pessoa entender bem. Quem precisa usar óculos, o óculos resolve. A solução é maravilhoso. Quem não precisa usar óculos, põe um óculos, fica horrível. Ele não enxerga direito, né? Então, a mesma questão é essa. Individualizar o tratamento, fazer uma investigação, saber o porquê que está acontecendo isso e não procurar eventualmente a solução mais fácil no sentido, um amigo meu usou tal remédio, ou eu vou na farmácia e compro tal medicamento. Ainda bem que hoje os medicamentos, a maior parte deles estão sendo cobrados receita médica. Ótimo. Mas sempre tem algo, sabe que infelizmente sempre tem aquele atalho, aquele jeitinho, que no fim é pior para a própria pessoa. Não adianta a gente se iludir. Tem que procurar o que é realmente científico, o que se preconiza nos casos específicos. E eu lembro que o senhor tem falado aqui de toda a bateria de exames que os senhores têm lá disponível, né? Exatamente, quer dizer, a causa exata do problema. Né? Se tem hoje um arsenal de laboratório incluindo laboratório de análises clínica, bioquímicas, né? Sim. Logicamente que isso é feito em laboratórios especializados nessa área, mas o laboratório inclui também a avaliação neurológica, a avaliação vascular, a avaliação da parte emocional do indivíduo. A avaliação neurológica é feita através da eletromiografia, aquele exame que a gente já falou aqui, mas que sempre é bom lembrar, né? Que é um exame que testa os reflexos, a capacidade de neurocondução. A ecodoppler peniana nos permite analisar a estrutura peniana, o sistema circulatório específico do pênis, e verificar como é que estão as condições, a qualidade das artérias penianas, o fluxo sanguíneo, se está havendo uma retenção adequada de sangue ou não, se o sistema responsável pela manutenção da pressão está funcionando. Bom, o Sinal está solicitando que nós façamos o intervalo e já faremos agora e logo depois voltaremos com o nosso programa Sexo, Saúde e Prazer. Deixe sua receita com quem entende. Na Vita Fórmula você encontra farmacêuticos prontos a orientá-los em todas as suas dúvidas e otimizarem o tratamento recebido de seu médico. Desde 1988, são mais de 17 anos de qualidade e rapidez na manipulação de medicamentos. Venha conhecer nossa nova loja ou entre em nosso site www.vitaformula.com.br. Vita Fórmula, atendendo você no mesmo endereço, Rua 24 de Outubro, 1600, Loja
108, telefone 3022-6622. Dificuldade de ereção moderadas ou eventuais são tratadas hoje em dia com relativa facilidade graças aos avanços médicos. 16% dos casos de impotência sexual têm como única e ótima solução a colocação por cirurgia ambulatorial de implantes penianos. A Magnum Import está trazendo ao Brasil os implantes da Coloplast americana, inclusive o implante inflável que empresta ao pênis uma ereção facilitada e natural com as mesmas sensações da ereção normal. Informe-se, telefone 3470-3353. Estamos retornando para a Vita Fórmula. O seu médico confia na qualidade em medicamentos de quem há quase 20 anos atua no ramo da manipulação. Vita Fórmula, ali na 24 de outubro 1600, na Galeria, próxima à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, o fone 30 22 6622. E por falar em fone, vamos lembrar que o 32 17 49 70 sempre fica à disposição ao longo do programa. Doutor Sérgio, por favor. Muito bem. Então, Paulo, nós estamos falando sobre os tipos de tratamento disponíveis, né? Sim. Para quê? Para deixar o nosso paciente, nosso ouvinte, mais à vontade de buscar um tratamento, né? Certo. E vamos chamar a atenção desse nosso ouvinte que é muito frequente, aquele homem que vai empurrando a vida com a barriga, né? Então, em casa, ele está casado, e aí ele começa a ter dificuldade de ereção, e aí ele começa a evitar as relações, e de repente terminou a vida sexual do casal. E muitos desses homens colocam as coisas em termos de que a minha parceira está velha também, e não tem interesse, né? E aí ficam sem nenhum tipo de atividade sexual. Houve um caso muito engraçado, Paulo, na clínica. Sabe que eu acho muito bom que os senhores esclareçam, né? Isso. Para ver que... Nós colocamos em um implante num paciente, Sim. Um senhor na faixa de 67, 68 anos, que durante a cirurgia até colocou as coisas em termos de que a parceira dele, a esposa, quase da idade dele, não tinha interesse, e ele estaria colocando implante para buscar algumas parceiras fora. Mas ele nos chega no outro dia no consultório. No dia seguinte eu faço, em geral, o primeiro curativo é feito por mim no consultório, e nos conta a história assim. Ele estava em casa, chegou em casa, e foi procurar mexer no curativo dele lá. Sim. Escondido. Mas a esposa entrou repentinamente no quarto e viu. Né? Sim. Viu que o pênis dele estava mais rígido, maior. E perguntou para ele, o que é isso, meu amor? Aí, pois eu fui lá no doutor Sérgio, era para fazer uma cirurgiazinha, mas ficou assim. Acho que eu vou ter que ir lá reclamar. Aí diz ela para ele assim, mas meu amor, assim, te incomoda? Não. Tá doendo? Não. Então por que não deixa assim? Ou seja, estava lá dentro na conversa dela o interesse de que a vida sexual se ativasse novamente, né? Claro. Então, vamos dizer para os nossos ouvintes que muitas vezes o grande problema é a mulher à disposição tem, mas se ela vê que o senhor não pode... Né? Sim, é conivente. Abre mão, né? E isso acontece também com muitos homens. Muitos homens dizem o seguinte, eu não tenho mais interesse em sexo. Mas eles perderam o interesse por uma razão muito simples, né, Paulo? Pela dificuldade de ter relações sexuais. Certo. Eu sempre comento, e a maioria dos homens que me dizem isso concordam comigo, quando eu digo o seguinte, que perderam o interesse porque o sexo, ao invés de ser um prazer, passou a ser uma fonte de angústia e de preocupação. Né? Aí, em vez da relação sexual ser uma coisa prazerosa, era algo preocupante que causava angústia no casal, nele, na mulher. Será que vou conseguir? Será que não? Então perde o interesse, há quase que um desligamento. Porque isso é uma coisa natural. Ninguém gosta de fazer uma coisa que traz uma sensação não ruim. Prazer. Exatamente. E o pior, além de não dar prazer, dá desprazer.
A partir do momento em que a ereção passa a ser algo mais tranquilo, mais natural, fácil, o prazer volta e o desejo sexual retorna. Isso é natural. Isso aí é uma coisa assim que muitos pacientes desses, essa pesquisa que o Dr. Sérgio comentou, que alguns dias vai estar lá no site, mostra isso. Que muitos homens relataram o seguinte: a satisfação da parceira, ela não tinha mais interesse e agora passou a ter. Nossa relação até familiar melhorou, a nossa relação de afeto melhorou. Por que também? Sim, o clima não, mudou. Exatamente, não é só a questão do sexo, da satisfação sexual em si, mas até naquele nível de confiança, desconfiança, de valorização de si próprio, de autoestima. A autoestima está relacionada também com a atração sexual. Muitas vezes a mulher já está com uma certa idade, ela começa a achar que já não tem mais encantos e vê que o parceiro não responde, ela chega à conclusão que o problema está nela e não nele, quando 90% das vezes é no homem o problema. É uma questão mecânica, uma questão hidráulica, não tem nada a ver com o carinho, com o afeto, com o desejo. E isso é que faz, às vezes, o casal acabar, conforme a relação entre eles, se eles têm uma relação de carinho muito profunda, eles se acomodam sem sexo, etc. Tal. Muitas vezes existe algum ressentimento, alguma suspeita, alguma desconfiança, e aí um responde para o outro, o homem já está também fragilizado, já está se sentindo mal, porque ele está com aquele estigma, eu não consigo mais ter sexo, eu estou envelhecendo, eu estou a caminho da morte, aquela coisa toda que passa pela cabeça. Um quadro dantesco. Reage de uma forma, às vezes, agressiva e pronto. Aí acabou-se uma relação, às vezes de 30, de 40 anos, que tem casais que poderiam manter essa relação até o fim da sua vida, de uma forma harmônica, agradável e desejosa, viagem, passeio. O sexo não é aquele sexo, obviamente, da juventude, não é aquele sexo diário, e também pode até ser, mas é um sexo que vai depender do desejo deles e não da capacidade de ter hoje ereção ou não. Doutor, esse apanhado que o senhor fez agora, né, juntamente com o doutor Sérgio, começou a encaminhar isso aí, é a mudança também do lado psicológico, vamos dizer, né? Todo o envolvimento não é só funcional, mas é o lado psicológico. Isso da muda história, o né? perfil psicológico tanto do homem quanto da mulher. É um casal que vai começar a se relacionar melhor. É uma época da vida em que a maior parte das pessoas já estão mais acomodadas, mais tranquilas com relação a dinheiro, com relação a... Tem saúde hoje em dia, os homens e mulheres na faixa de seus 60, 70 anos e até mais. São saudáveis, têm as vantagens da idade, não tem mais aquele compromisso, os filhos já não estão em casa, né, que às vezes atrapalha um pouco o casal, a presença dos filhos em casa, não precisa estar se preocupando com hora, não precisa estar se preocupando mais com o local, eles podem ter mais tranquilidade, e aí nesse melhor momento da vida, eventualmente o sexo pode não estar presente por uma incapacidade local, uma coisa bem simples de ser resolvida. Então, conformismo é a pior das receitas. Doutor, o senhor já referiu aqui idade de pessoas que foram ao seu consultório e que resolveram, né? Nós temos pacientes de todas. O mais velho deles é 91 anos, não, Augusto? 91 anos. 91 anos. Né? E fez a sua cirurgia de implante, porque ele não tinha. E ainda está vivo tendo as suas relações. Né? Apesar dos 91 anos, era um indivíduo de saúde preservada, né? Com poucos problemas a nível cardiovascular, então um indivíduo que tinha se cuidado muito bem. Sabe por quê? Né? Mas temos de 81, de 74, 78, 65, 60... Nessa faixa etária é o maior número. É o maior número, mas a faixa etária que nós atendemos é extremamente variável. De meninos de 16 anos até os 91, como foi esse senhor. Não, fiz essa colocação aqui, porque, vamos dizer assim, tem pessoas de 60 anos que acham que já deu o que tinha que dar, já está... É um preconceito. Que pessoas de 91 anos ainda, né, por ter feito um tratamento adequado, né, estão vivendo uma vida em plenitude, vamos dizer assim.
E é uma coisa bastante evidente, Paulo, que o indivíduo que mantém a sua vida sexual ativa, sexo provém de uma coisa chamada libido, desejo, tesão, né? E quando a libido, desejo, tesão estão presentes em nível 7, estão presentes também a nível de toda a vida do indivíduo, né? Então, esse indivíduo é um indivíduo que tem gosto pela vida, em geral, é um indivíduo que tem entusiasmo em viver, é um indivíduo que tem um bom humor, que normalmente é uma pessoa ativa, né? Então, muda toda a vida do indivíduo. Tu encontra pessoas, tu sabe que, né, extremamente depressivas, desanimadas, sem motivação. Mas quando o indivíduo mantém a sua vida sexual ativa, é porque o resto do desejo de viver dele está presente. O senhor tem referido muitas vezes aqui que o grande número dessas pessoas que voltam ao consultório lhe diz assim, por que eu não fiz antes, né, doutor? Por que eu não fiz antes? Mudou minha vida. Exatamente, né? exatamente. Essa é a tônica das... Né? É muito frequente que os pacientes nossos, como a gente insiste, levam 4, 5 anos para procurar um médico depois que começam as suas dificuldades. E depois que submete a um tratamento, a uma cirurgia de implante, que é o caso em que tu está comentando, 3, 4 meses depois, quando vem fazer as suas revisões no consultório, cansei de escutar isso. Por que eu não fiz antes? O senhor falou revisão, é uma coisa que já me foi perguntada assim, ó. Se precisa trocar depois a prótese? Não se mexe. O implante dura 30 anos. Então, essa situação... É uma vez só. É um procedimento rápido, as revisões... seguro, indolor. A dor pós-operatória é ínfima. Né? Existe, obviamente, mas é muito pequena. Né? A recuperação é muito rápida. A cirurgia é feita sob anestesia local. A pessoa terminou a cirurgia, ela levanta da mesa e a gente sempre pede para ficar um pouco em repouso, uma observação, alguns minutos, meia hora, 40 minutos, mas tem condições de levantar, já tomar o seu café e ir para casa, vai para casa no mesmo dia, não há essa necessidade, não é uma cirurgia dentro de cavidade abdominal, não é nada disso. E volta ao trabalho normalmente, né? No dia seguinte, claro, dependendo do tipo de trabalho, mas a maior parte a gente recomenda assim um repouso de 2 dias em casa, vamos dizer, no máximo. Né? Mais como uma prevenção, mas pode ter atividade normal em seguida. E a atividade sexual, qual é o prazo? Eu peço para que aguarde 10 dias em que vai se retirar os pontos e mais uma semana, seriam 18 dias, né? Para voltar a ter atividade sexual. Não, é sempre bom, procedente, que os senhores esclareçam todas as coisas. Às vezes as pessoas estão relutando, entendendo que é demorado, que é uma série de problemas, e os senhores estão esclarecendo aqui que é uma cirurgia. Paulo, sabe que medicina, na área médica, tem muita fantasia. As pessoas, os leigos, fantasiam muito com relação a tudo em medicina. Isso e dentro da medicina, a área sexual, então, aí é o top. Né? Onde tem mais fantasias e informações incorretas e de todo tipo, né? De tudo quanto é tipo. Eu já ouvi coisas assim. Às vezes, quando a gente se identifica em algum local, ou algum evento social, como médico e especialidade, chega a formar rodinha em volta, né? Gente querendo tirar dúvidas, mas me disseram que é isso, me falaram que é assim, é verdade isso. A maior parte das perguntas são totalmente assim, a gente não é assim, é baseado em informações falsas. E os que contam vantagem sem ter, né? Exatamente. Tá cheio, né, doutor? É verdade. Não. Dizem que se tu quiser saber o indivíduo que está com um problema, é aquele que mais trova. Mais trovador. Mais conta vantagem. Mais conta vantagem. Queimador de campo. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um programa. Agradecemos a sua companhia. Não sem antes lembrar o telefone da clínica, doutor. 33329595. E o site www.impotenciatemcura.com.br. A todos um bom final de semana e até o próximo, se Deus quiser.